Olá pessoal, a gente vai continuar a nossa aula sobre equipamentos de média tensão. Na aula anterior a gente falou sobre riscos elétricos, né, sobre o perigo do manuseio da média e alta tensão. E agora a gente vai dar continuidade aqui aos equipamentos e às definições sobre tensões, né, sobre disjuntores, sobre subestações, sobre gerações de energia elétrica. Bom, então quanto à definição do setor de elétrica, a geração, transmissão, distribuição e consumo, podemos dividir essas quatro partes como as partes mais importantes da cadeia de geração de energia elétrica. Bom, a energia que alimenta as indústrias, comércio, nossos lares, é gerada principalmente em usinas hidrelétricas, onde a passagem da água por turbinas transforma a energia mecânica, né, originada pela queda d'água em energia elétrica. A grande parte de energia do Brasil, conforme vocês podem ver, de 80% é produzido por hidrelétricas, 11% por termoelétricas e o restante por outros processos, eólicos, né? Agora também energia solar, mas é uma fatia bem pequena de tudo que é gerado e transportado, né? Então, a partir da usina, ela é transformada e elevada a níveis de tensões bem elevados. Bom, na fase de distribuição, nas proximidades do centro de consumo, aí ela vai para um centro de tratamento de energia. Esse centro de tratamento nós chamamos de estações, né, onde ela vai ter o seu nível de tensão rebaixado, a qualidade controlada, transportado por rede aérea ou subterrânea, seja como for, estrutura, postes, torres, dutos, enfim, há uma série de artefatos necessários para que essa energia chegue até o local industrial, comercial, residências, em níveis de tensões variáveis, de acordo com a capacidade e necessidade de cada cliente consumidor. Bem, as atividades pertencentes ao setor de consumos, a gente chama propriamente, né, de demanda ou consumo. Basicamente, as atividades em alta tensão nesse setor, ela está restrita à tensão de 69 a 138 mil volts. Então, vocês podem observar que a tensão de transmissão é uma tensão altíssima, até ela ser rebaixada através das cabines, chegando a valores de 3.800 até 36 mil volts, ou 36 kV, como queira, dependendo de concessionária. Por quê? No Rio de Janeiro, a Light trabalha com um determinado tipo, no Espírito Santo, a Excelsa com outro tipo, em São Paulo. Bem, cada estado tem uma concessionária e cada uma trabalha com valores de tensões variando, né, de acordo com as suas necessidades. Dentro dessa gravura aqui, ela não está bem elegível, mas dá para a gente ter uma noção do passo a passo de como é feito essa transmissão de energia. Aqui tem um detalhe, né, da usina, né? Podemos aqui observar que da usina hidrelétrica, ela passa por uma turbina de geração, onde essa turbina joga essa tensão para um transformador elevador, aí sim vai para a torre, e essa torre ela começa a transmitir, né, essa energia em valores de aproximadamente 230 a 440 mil volts. Então, são tensões elevadíssimas. Bem, seguindo essa rota, essa tensão que é transportada através dessas torres, né, aí ele vai para uma unidade abaixadora de tensão, que nós chamamos de ETT, ou seja, o ETT a gente pode chamar de extra tensão, né? Quer dizer, a tensão já está alta, já está a valores elevadíssimos, e continua aqui, ela sofre primeiro abaixamento, novamente é transportada até uma nova linha de transmissão, aí ela já está a valores um pouco menor, de 60 a 130 mil volts, né? E daí ela vai para uma outra estação. Daqui a gente pode observar, né, de como ela é tratada desde a geração até a chegada na distribuição primária. O que é a distribuição primária?
A distribuição primária já é das concessionárias estaduais. Ou seja, no momento que ela é transportada, por exemplo, de Itaipu até as concessionárias, ela ainda é de responsabilidade da concessionária nacional. Daí, quando ela chega para os estados, né, ou até mesmo municípios diferenciados, ela começa a ser tratada de forma diferente, até chegar numa tensão de 13.800. Essa tensão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é a tensão mais utilizada para a indústria, é a tensão que a gente tem nas vias residenciais. Essa tensão de 13.800, ela é rebaixada para 220 até os 127 que a gente tem hoje nas residências. Então, por aí a gente percebe o longo caminho que essa energia percorre desde a geração até a distribuição e finalmente chegando ao consumo residencial ou industrial. Bom, agora falando nos tipos de subestações, a gente vai chegar à parte realmente do tratamento, podemos dizer assim, refinado na energia. Por quê? Porque durante o transporte dessa energia, ela tem muita oscilação, até pela própria distância, né? E fica difícil você manter uma estabilidade. Então, com certeza, você tem problemas de subtensão, de sobretensão, mas como ela vem numa distância bem longa e não é utilizada durante esse percurso, ela é tratada realmente nas subestações. Nós chamamos de subestações aquelas mais próximas realmente de responsabilidade das concessionárias locais. Ok? Então, como a gente pode observar, as subestações, elas têm umas características, né, próprias de segurança, né? São locais geralmente bem guardados, bem fechados, para que as pessoas não transitem dentro dessa área. E, na grande maioria das vezes, lógico, ela é em alta ou em média tensão. Bom, aproveitando que a gente está falando em alta e média tensão, vocês vão ficar nessa dúvida do que seria, na realidade, alta e média tensão. Vamos falar um pouquinho disso agora. Isso é uma divergência que há entre a ABNT e entre a NR10. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela considera média tensão de 1.000 a 50.000 volts. Então, para ela, 13.800, 25.000 não é alta tensão. Tá? É média tensão. A alta tensão seria acima de 50.000. Mas a norma regulamentadora número 10, ela considera tensões superiores acima de 200 volts, média, e acima de 1.000 a alta tensão. Então, essa divergência acaba criando conflitos, até na legislação, até para a periculosidade. Isso é um problema que ainda não se conseguiu resolver. Então, vamos lá. A gente já viu aqui uma subestação de tratamento, né? Uma estação de tratamento de consumo, basicamente em alta tensão, e o posto primário aqui em média tensão. Então ela recebe da concessionária, e aí tem uns tipos de postos que a gente chama de recepção. Então a gente chama aqui de simplificado. O que é um simplificado? Simplificado é o que a gente vê na maioria das vezes, né? Aquele poste da rua, onde ele recebe essa tensão externa. Geralmente existe um transformador abaixador. Esse transformador ele pode ficar num poste na rua, quando se trata de alimentação residencial, e o transformador fica na parte interna quando se trata de estação comercial ou industrial. Geralmente a gente vê nas ruas o transformador abaixador no poste. Esse transformador, na sua grande maioria, ele é de primário de 13.800 volts para 220, sempre trifásico. Como podemos observar ali as três linhas, né? Então são transformadores propriamente trifásicos, com potência designada de acordo com a necessidade do bairro ou da rua, seja lá como for. E aqui, como a gente pode ver do lado esquerdo aqui do vídeo, a gente observa um centro de tratamento interno,
Ou seja, isso aqui, posto primário simplificado de alvenaria, com certeza pode ser um centro comercial, como pode ser também um pequeno centro industrial. Bom, aí além disso, nós chamamos aqui de uma rede convencional, né? Quando a unidade consumidora tiver potência total instalada superior a 75 kW. Bom, aí, isso aí até a gente tem aqui no Rio, a Light, né? Que quando você vai fazer qualquer instalação residencial, ou propriamente até comercial, que a gente chama de PC, a Light pergunta logo se a nossa potência é superior a 75 kW. Se for superior a 75 kW, a gente já entra no outro patamar de medição, né, que ela já exige uma medição diferenciada, proteção de disjuntor com desligamento, enfim, há uma série de exigências diferentes daquela instalação que a gente costuma fazer em residências. Como a gente pode observar, aí tem uma pequena subestação convencional. Por que é convencional? Convencional porque, como a gente pode ver aqui, existe um barramento de cobre, né, com os transformadores abaixadores. Geralmente isso aqui é em 13.800 ou em 13.200. E o mais importante atentem, que o primário, né, o primário é a parte de entrada do transformador. Olha só o barramento em tubo, né, tão fininho. A pergunta é, por que numa tensão de 13.800 você tem aqui um barramento tão fininho? Simples, porque a corrente é muito baixa. Como a tensão é alta, geralmente esse fusível aqui oscila em torno de 50 a 60 amperes. Diferente de secundário, onde você tem correntes aí de valores bem mais altos. A corrente de secundário pode ser de 1.000, né, de 1.000 a 1.200 a 1.500 amperes. Por quê? Porque a tensão é mais baixa. Né? Então, a média e a alta tensão, geralmente, elas são caracterizadas por correntes bem abaixo das que a gente utiliza no secundário. Bom, aí agora a gente vê no que tem mais moderno hoje no mercado, que são as subestações blindadas. Por que mais moderno? Primeiro, elas são compactas, elas requerem pouco espaço. Então hoje na grande maioria dos shoppings, supermercados, hospitais, locais onde o espaço é cada vez mais curto, são utilizadas essas subestações blindadas. Quais são as suas características? Bom, primeiro, a segurança. Como vocês podem observar, ela é totalmente blindada. A gente não consegue detectar as chaves, a gente não consegue detectar os barramentos, então ela dá uma certa segurança ao operador, que hoje em dia isso aí está se tornando uma coisa quase que obrigatória. As concessionárias, as empresas fornecedoras de energia têm em seus pré-requisitos para fornecer uma nova subestação e que ela seja blindada, até porque segurança em primeiro lugar, e assim ela consegue até por telemetria, ela consegue ver todos os parâmetros de consumo, então se tornou hoje uma coisa assim, basicamente que fundamental ao funcionamento de qualquer entidade comercial, residencial ou até industrial. Bem, dando continuidade, depois de passar para a subestação, né, a gente viu ali que a subestação de entrada, onde ela recebe uma tensão de média tensão, 13.800 ou 13.200, aí ela vai abaixar para valores que podem ser desde 220 volts, 380 ou até mesmo 440. Aí ela vai para essa subestação aqui que a gente chama de subestação já de baixa tensão, mais conhecida como QGBT. O que significa isso? Quadro Geral de Baixa Tensão. Bom, aqui você já tem uma tensão mais baixa, né? Já não é mais o 13.800, ou seja, já saiu do secundário do transformador, já chegou até aqui. Qual a característica da baixa tensão? Correntes elevadíssimas. Enquanto eu tive no primário correntes mais baixas e tensões mais altas, aqui a coisa se inverte. Eu tenho geralmente os cabos em seção transversal bem maiores, né? Ao invés daquele cabinho, daquele tubinho que a gente viu no transformador de entrada, aqui eu tenho cabos com valores elevados de seção transversal e correntes também elevadíssimas. Por quê? Porque a tensão é mais baixa, além disso você tem um consumo, uma carga em cima desse circuito. Bom, então aqui a gente tem um QGBT também já bem moderno, blindado, você vê pela segurança, né, que aparece aqui na nossa gravura.
Aí a gente vai ver os equipamentos. Então o ramal de entrada, só recapitulando, a gente pode ter um ramal de entrada aéreo, né, que é aquele construído de condutores nus suspensos em estrutura para instalações aéreas. A gente coloca condutores nus, mas hoje em dia a gente não está nem usando mais. Eu não sei se vocês já observaram, mas agora as redes aéreas, elas são compactadas, né? Os cabos agora eles são bem isolados e compactados, até para evitar acidente com pipa, balão, etc. Então, na grande maioria das ruas, está se usando agora a rede aberta e que nós chamamos de compactada. E o ramal de entrada subterrâneo, que ele é mais seguro, por um lado, porque ele fica livre de acidentes automobilísticos, fica livre de qualquer acidente, podemos dizer assim, de pipa, de balão, mas por outro lado, principalmente aqui na nossa cidade, ou propriamente no país todo, a gente tem um sério problema de chuva, né? Então as nossas galerias, elas não têm um selamento adequado. E o que acontece? Quando você tem uma rede subterrânea, choveu, alagou, pronto. Aí fica difícil de você conseguir uma rede, uma estanqueidade dentro de um duto, manter ali um transformador, é uma coisa muito complicada. Então, ainda é difícil você ter um ramal de entrada totalmente subterrâneo, como acontece na grande maioria dos países da Europa. Bom, aí quando a gente fala de média e alta tensão, uma das coisas que modifica é o cabo. Por quê? Bom, o cabo de média tensão, observa que a quantidade de cobre é bem pouca, né? A gente tem um cabo aí, quando se fala em baixa tensão, bastante cobre, né, e pouca cobertura. Num cabo de média e de alta tensão, as coisas se invertem. Você tem pouco cobre, bastante cobertura, bastante isolamento. Por quê? Porque esse isolamento que está aqui, essas camadas de isolamento, elas são fundamentais para que a gente consiga acessar esse cabo com segurança. Porque você imagina passar aqui 13.800 ou até 25.000 e você ter a possibilidade de manusear esse cabo com segurança. Então ele tem essas camadas aqui diferenciadas. O centro do cabo com pouco cobre, até porque a corrente é baixa, mas em compensação, toda a camada restante é isolamento. Então, uma característica do cabo utilizado em média e em baixa tensão. Outra coisa importante são os para-raios, né? Para-raios não é só o que a gente vê nos prédios, nas torres. O para-raio ele é designado para surto de tensão. Então, em cada poste que a gente vê na rua, às vezes, um sim, outro não, eu não sei se vocês já observaram, mas tem um cabo para-raio descendo desse poste até o solo, né, que é o para-raio tipo válvula. E qual seria a necessidade desse cabo? Muito simples. Se houver uma descarga atmosférica, né, um raio, cair em cima da rede, imediatamente ele descarrega para o para-raio, esse para-raio vai até o terra que fica lá embaixo no poste e, logicamente, quando você vai pegar uma fase daquela e jogar para a terra, os valores de corrente vão a níveis elevadíssimos, fazendo com que as seccionadoras abram, né? Um fusível, na mesma hora, ele abre, que é uma segurança que a gente tem justamente. Então, esse para-raio, que nós chamamos de para-raio tipo válvula, eles são utilizados nas estações e também nas linhas de média tensão, nas vias. Eu não sei se vocês já observaram, mas se vocês agora tentarem e olhar um pouquinho para o alto, vocês vão observar que aquela linha trifásica que aparece na rua tem 4 isoladores. Tá? Aí vocês vão olhar assim, poxa, mas tem 4? Por que se a linha é trifásica? E não é a neutro, tá? Aquilo ali é uma linha que vai até o aterramento, ok? Vai ao aterramento, que desce do poste, e é ligado em uma das fases. Mas como assim? Ora. Esse isolador que a gente vê aqui, que é um para-raio, ele na realidade, aqui, ele é aberto. Tá? Ele não tem continuidade aqui. Então essa parte aqui, ele vai até a terra.
Daqui desce um cabo, vai até a terra, e aqui a gente liga em uma das fases da média tensão. Ora, aqui no meio, ele tem um interruptor, que fica aberto, senão, lógico, fecha curto. Só, o que acontece? Quando há uma carga de um raio na linha, os valores de tensão aqui são elevadíssimos. E quando desce, esse interruptorzinho que a gente tem aqui, ele fecha, essa tensão vai até o terra, aí sim, vai a valores elevadíssimos, e o que acontece aqui? Com o desligador automático, ele abre. Então é a segurança que a gente tem para quando há raios em cima da linha, imediatamente o fusível queima. Por quê? Porque se não queimar, os valores elevadíssimos de um raio comprometeria toda a instalação elétrica residencial. É por isso que muitas vezes a gente percebe, eu não sei se vocês já perceberam, todas as vezes quando tem um mau tempo, escuta um trovão e logo falta energia. Ora, se faltou energia, com certeza um desses raios aí caiu numa linha, né? E esse para-raio aqui, que é o para-raio tipo válvula, recebeu essa descarga, jogou para a terra e mandou desligar a rede como forma de preservar as instalações residenciais. Ok? Bom, dando seguimento aqui, a gente vai entrar agora em disjuntores. Os disjuntores são equipamentos destinados a interromper a corrente elétrica de um circuito em condições normais ou anormais. Pode ser subcorrente ou curto-circuito. Então, para média e alta tensão, o disjuntor ele tem uma diferença, né, dos disjuntores que a gente costuma ver em baixa tensão. Por ele trabalhar com tensão elevada, ele tem que ter uma rigidez dielétrica diferenciada. Gente, o que é rigidez dielétrica? Rigidez dielétrica é a capacidade de qualquer equipamento de resistir, né, de ter a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a rigidez dielétrica, mais ele é resistente à passagem da corrente elétrica ou propriamente da tensão elétrica. Então, os fatores fundamentais para a definição do tipo de disjuntor grande volume de óleo, pequeno volume de óleo, sopro magnético, vácuo e gás. Alguns desses aqui que eu vou mostrar já estão em desuso, mas nem por isso a gente vai deixar de falar sobre eles. Vamos chegar no primeiro aqui, que é o disjuntor a óleo. O disjuntor a óleo ainda é bem utilizado por aí. Você tem que usar alguma coisa para extinguir o arco elétrico. O que é o arco elétrico? Quando você tem uma tensão elevada, na abertura e no fechamento, há um centelhamento enorme, né? Porque a tensão é muito alta. Então esse arco, se você não extinguir, logicamente vai pegar fogo. Então você tem que ter uma forma de tirar o oxigênio. Você tira o oxigênio, logicamente você não vai ter, né, a combustão, digamos assim. Então uma das formas de você tirar o oxigênio é colocar essa abertura e o fechamento do contato submerso ao óleo. Então os disjuntores a óleo, eles ainda são bastante utilizados, primeiro porque o seu custo é bem mais baixo, mas em compensação a manutenção tem que ser constante, porque esse óleo ele tem que ser analisado e tem que ter uma boa rigidez dielétrica. Lembra que eu falei? Rigidez dielétrica é a capacidade dele resistir, né, à tensão e à corrente no determinado equipamento. Então, hoje em dia ainda se usa bastante os disjuntores a óleo. Como a gente pode ver aqui, tem mais um exemplo, disjuntor a óleo de grande porte, né? Então, está aí um disjuntor numa subestação aberta. Então aqui tem um desenho de um cabeçote metálico. Essa apostila aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? É uma apostila bem compacta, mas ela é bem intuitiva. Bom, aí tem os disjuntores a sopro magnético. Esses disjuntores já estão fora de linha, né? Porque ele trabalhava com ar comprimido. E a ideia era colocar ar comprimido dentro da câmera, fazendo com que esse ar isento de oxigênio se mantesse fechado e que toda vez que ele fechasse, o oxigênio que estivesse ali seria um oxigênio já colocado há bastante tempo e evitaria chama. Mas só que ele tinha um problema sério. Um vazamento, ele acaba perdendo toda a rigidez elétrica. Então hoje em dia, basicamente isso não existe mais, tá? Isso aí é coisa antiga, né? Talvez vocês podem até... O disjuntor a vácuo, talvez ainda pode se encontrar algum por aí. A ideia é que, realmente, no vácuo, né? Vocês sabem o que é o vácuo,
uma inexistência total dentro de um determinado ambiente, então ali é feito o fechamento, como ele está hermeticamente fechado, logicamente quando você fecha os contatos não há centelhamento. Mas aí tem mais um problema também, se ele perde o vácuo, ele perde a rigidez dielétrica. Essa palavrinha a gente vai falar sempre, tá? Rigidez dielétrica. Aqui está mais umas fotos do disjuntor a vácuo. Agora, vem aí o que tem de mais moderno, que é o disjuntor a gás. O disjuntor a gás hoje é o mais utilizado no mercado, são disjuntores que ele extingue de forma segura, e existe um gás que é o hexafluoreto de enxofre, o que nós conhecemos por SF6, é um gás em condições normais, ele é altamente dielétrico, olha só, dielétrico, ou seja, não conduz de forma alguma, ele é inerte, né? O que significa que ele é inerte? Você coloca ele ali e fica quietinho, né? Ele não escapa, ele não é inflamável, ele não é tóxico e é inodoro, ou seja, não tem cheiro. Isso torna o disjuntor mais eficaz. Então, hoje em dia, como a gente tem preocupação quanto ao meio ambiente, né? Então é um gás totalmente dentro das normas exigidas pelas organizações ambientais, digamos assim, né? E não há desgaste de contato, diminui assim o custo de manutenção, é um disjuntor de ponta, agora o valor é bem elevado. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nas fotos, né, nas gravuras. Aqui está um disjuntor a óleo, onde a gente pode observar aqui, propriamente, né, os 3 canecos, conforme a gente chama. Aqui dentro fica a abertura e fechamento dos contatos, submerso ao óleo, que tem a finalidade realmente da extinção do arco elétrico. Então, ainda é bastante utilizado. O grande problema é o tamanho físico, né, que eles geralmente são muito grandes, como a gente pode observar aqui um externo utilizado em subestação aberta, né, são disjuntores bem grandes. E a manutenção é constante porque o óleo tem que estar sempre analisado e sempre verificado para que a rigidez dielétrica seja obedecida. Bom, aqui está o de sopro magnético, bem antigo, né? Onde se mostra a passagem do ar comprimido, o que faz a abertura e o fechamento. O perigo realmente é você perder uma pressão do ar comprimido e você perder a rigidez dielétrica. O a vácuo também era bem utilizado, né, que a propriedade dele era evitar gases, evitar ar, mantendo-se o vácuo, logicamente você não tinha o arco nem a chama. Mas o perigo é você perder o vácuo. Quando você perdia o vácuo, você perdia totalmente a rigidez dielétrica e o risco de um curto-circuito interno no disjuntor era muito grande, né? Agora vamos ao que tem de mais moderno, que são os disjuntores a gás. Hoje o que se utiliza no mercado são disjuntores com gás que nós conhecemos como hexafluoreto de enxofre ou SF6. É um gás que em condições normais ele é altamente dielétrico. Olha a palavra novamente, dielétrico. Dielétrico novamente é aquilo que resiste bem à passagem de corrente e tensão. Ele é inerte, ou seja, aquele gás que não vaza, aquele gás que fica praticamente ali parado, não é inflamável, não é tóxico e ele é inodoro, não tem cheiro. Isso torna o disjuntor bem mais eficaz. E até para efeitos de meio ambiente, já que é uma cobrança hoje, né, em todas as áreas, né, o meio ambiente sempre está ali em termos de óleo e material que possa agredir o meio ambiente ou até propriamente a quem manuseia, ele está livre disso, então é bem utilizado, embora seu preço seja bem alto, mas ele é compacto e hoje em dia é o que se tem mais usado, esses disjuntores de SF6, basicamente é o que a gente tem hoje no mercado. Bom, na próxima aula, no próximo segmento, a gente vai entrar em acionamento dos disjuntores, né? É uma parte também interessante, né, de comando do disjuntor. O disjuntor ele também tem um comando de acionamento, ele também tem bobina, ele também tem relé, tem bobina de abertura, tem bobina de fechamento. Então os disjuntores de média e de alta tensão também ele tem um comando lógico, né? Hoje em dia eles são comandados até por CLP ou PLC, como queiram. Então, na próxima aula a gente vai dar seguimento sobre o acionamento dos disjuntores de média e alta tensão. Ok? Então até a próxima.